Olá, você que está chegando aqui na Escola de Projeto Comercial. Bora fazer entrevista hoje? Hoje a gente vai ter uma entrevista, ó, boa que dói. É tão boa que dói. Nós vamos falar com uma pessoa que já está há bastante tempo no mercado, é aluno da Escola de Projeto Comercial, mas já atua dentro de uma área de experiência de consumo, já atua numa área em que ela trabalha com exposição, enfim, uma série de coisas. Hoje o papo vai ser bom demais, gente, vai ser bom demais. Ela já está aí na área. Oi, Marina, tudo bom? Te chamo em 5 segundinhos, pode fazer a solicitação aí se você tiver a mão, senão depois eu te peço aqui. Deixa eu só dar um aviso aqui para quem está chegando, você que está chegando agora. Hoje essa entrevista de hoje faz parte do nosso curso gratuito, Projetos Comerciais Primeiros Passos, e hoje de manhã a gente teve uma aula muito importante, que é a aula sobre processo. Ela vai ficar disponível para você somente hoje, dia 9 de novembro, até às 11h59 da noite. Então, assim que terminar a entrevista aqui, corre lá na área de membros, acessa o link e olha e assiste, porque essa live é uma live importantérrima para a estruturação do seu negócio, para a estruturação da sua empresa, tá? Não tira o foco disso não, vai lá, corre e assiste essa aula, faz os exercícios que a gente está propondo, faz todos os exercícios que a gente propôs de todo esse curso gratuito. Quem está seguindo a gente desde o começo está vendo o resultado, está vendo a importância de tudo isso que a gente está falando, porque projeto comercial, gente, não é brincadeira não. Hoje a gente vai conversar com uma pessoa aqui que sabe disso como ninguém. Projeto comercial é coisa de gente grande, é coisa de adulto, é coisa séria, você tem que ter um comprometimento mesmo. Eu vou pedir licença para vocês, porque eu vou ficar meio assim, assado, porque eu não posso colocar o óculos, né? Se eu colocar o óculos, ele dá reflexo na luz que está aqui na minha frente, aí vou ofuscar vocês, não tô afim. Então, hoje eu vou ficar sem óculos, mas aí eu vou ficar meio assim, sabe? Para assistir vocês. E tem um outro aviso para dar para vocês. Hoje a Anne entrou, Marina entrou, Natália entrou, a Liz, a Cris, o Ricardo estava lá assíduo, tá lá super engajado. Ricardo, estamos adorando seus comentários, estamos adorando o bate-papo de bastidor. Ai, Marina já está aí na área, enfim. Stephanie, um bocado de gente entrando aí, sejam todos muito bem-vindas. Natália falou que foi muito boa mesmo, foi mesmo, foi divertidíssima a aula de hoje, trouxe muito esclarecimento, inclusive do seu entendimento da parte técnica, do tanto que é importante você associar esse conhecimento técnico que você precisa ter, é fundamental você ter para você trabalhar com projetos comerciais, mas isso tem que estar associado a um posicionamento profissional e a um comprometimento da sua empresa para que ela cresça e permaneça, para que ela não cresça e caia, para que ela não cresça e se desmilingue ao longo do tempo, para que você realmente tenha uma empresa que possa fomentar negócio e possa crescer cada vez mais, tá? Então, a aula sobre processos foi exatamente isso. Não torce seu nariz, porque processo é vida. Quer saber? Quer entender mais disso? Vai lá e assiste a aula, não perde não. Até 11h59 da noite de hoje. E eu e a Débora, de ontem para hoje, com muita alegria no coração, a gente resolveu sortear uma consultoria comigo e com ela de 2 horas. Então a gente vai fazer esse sorteio dessa consultoria. Você vai ter 2 horas comigo e com ela para a gente olhar para dentro da sua empresa, do seu negócio ou até do seu futuro negócio. A gente vai te orientar sobre os passos a serem dados, sobre vamos olhar com uma visão estratégica o seu negócio por 2 horas. Esse sorteio, ele tem algumas condições para fazer. A primeira delas é o seguinte: tem o post do sorteio, tá? O post do sorteio é o post O Cliente, onde tem escrito O Cliente. Você vai lá, quando terminar aqui a entrevista, você vai lá na nossa timeline e vê onde está escrito O Cliente. Lá onde tiver escrito O Cliente, você vai... Primeiro de tudo, você tem que curtir o Instagram da escola, tá? Tem que curtir o Instagram da escola. Aí, curtir o Instagram da escola, curte o post. Curtiu o post, aí você vai marcar 3 pessoas, 3 profissionais que você acha que tem que assistir essa aula do cliente amanhã de qualquer jeito. Gente, olha, eu acho que é o coroamento de toda essa construção que a gente fez. Amanhã você vai entender
como lidar, quem é esse cliente, quais os tipos de cliente que você vai encontrar ao longo da vida. Então é uma aula importantérrima, vai ser amanhã às 9 horas da manhã. Então você vai marcar 3 pessoas que não podem perder essa aula de jeito nenhum. Marca quantas vezes você quiser. Quanto mais você marcar, mais chance você vai concorrer no sorteio. O sorteio vai ser daquelas maquininhas online, aquelas coisas assim, bem padrão que a gente faz por aí, normal. E aí você vai ter que fazer um stories compartilhando esse post do cliente, tá? Então nesse stories você vai ver, dá uma olhada nos stories que já tem na escola, já tem gente que está participando, que está se inscrevendo, que está fazendo os stories, a gente vai repostar, você vai marcar a escola de projeto comercial nesse stories, mas não é só no texto não, tá? Coloca a menção, @, tem lá nas seleções de figurinha, tem lá a menção, você vai escolher aquele ali e vai escrever, marcar a escola de projeto comercial, para que a gente possa realmente confirmar que você fez isso. A gente já vai estar fazendo essas anotações e aí a gente vai estar ter certeza de que você cumpriu todas as etapas para você poder ser o ganhador de quando você for sorteado, tá bom? Então, bora recapitular. Você vai curtir o perfil do Instagram da Escola de Projeto Comercial, você vai curtir o post onde está escrito o cliente, está na nossa timeline. Você vai marcar 3 pessoas, em cada vez que você, cada comentário você vai marcar 3 pessoas e você vai fazer um stories compartilhando esse post, tá bom? E aí você vai estar automaticamente concorrendo a 2 horas de consultoria comigo e com a Débora. Isso a gente está fazendo, gente, não estava no script. A gente está tão feliz de vocês estar vendo esse comprometimento de vocês, o quanto vocês têm dado esse retorno pra gente, de que todo esse trabalho que a gente está fazendo, ele está dando resultado, de que vocês estão conseguindo acompanhar e de que está fazendo diferença para vocês. Então a gente ficou tão feliz que a gente decidiu dar esse passo e sortear essa consultoria, tá bom? Então, sejam todos muito bem-vindas. A Adriele entrou, Thaís entrou, enfim. E agora vamos entrar para a entrevista. Quando for no final, eu vou lembrar para vocês, para todo mundo que está entrando aqui do sorteio e da aula amanhã, mas agora vamos focar na nossa entrevistada, que é uma pessoa, assim, incrível, que tem uma bagagem de trabalho incrível e que vai ter muito. Eu hoje acho que eu vou ficar até quietinha. Vou deixar ela contar a história dela. Eu quero ganhar a Jane Manuela, que você quer ganhar, né? Aham, Jane Manuela, tô de olho em você, viu? Olha a Ângela aí, deixa eu chamar aqui minha convidada. Deixa eu achar que a Marina tá aqui, a Marina. Bora lá. Entrar, viu? A Marina, gente, é uma pessoa que é uma estudiosa nata, a bicha é curiosa. Ela é uma tubaroa que não se contenta em permanecer no mesmo lugar. A gente é testemunho disso na escola, ela tá lá, todas as aulas ela tá lá, tudo que acontece na escola, todo evento, toda coisa ela tá lá participando, ela tá comentando, ela tá... Sabe, ela tem uma sede de aprendizado que é uma coisa muito bonita da gente ver. É muito bonita. Marina, já te chamei, tá? Tô só aguardando você aceitar aí. E ela tem uma bagagem realmente muito grande, viu? Muito grande mesmo. De capacitação e de experiência prática de mercado em projetos comerciais, que é o que faz a maior diferença aqui em todo esse processo. Tá? Em esse pessoal que a gente está chamando para fazer as entrevistas com a gente, são pessoas que têm realmente, cada uma, a gente está trazendo para falar sobre uma coisa específica que a gente vê de mais característico, de mais de evolução, desde que elas estão com a gente lá na escola. São todos alunos, e todos eles, a gente vê que eles dão os passos, cada um numa área mais específica, todos eles crescendo, mas tem uns que é impressionante a diferença que dá, o salto que dá. E aí a gente está trazendo essas pessoas, e principalmente pessoas que realmente têm um comprometimento prático. Marina, cadê tu? Tô te chamando. Bora lá. Bora ver se você aceita. Você tá aí ainda? Tá, né? Deixa eu te fazendo um convite aqui.
para que a gente comece essa entrevista com o pé direito, esquerdo, braços, pernas, mãos, porque se deixar eu e a Marina vamos tricotar muito aqui, gente. Então, assim, a gente não quer perder vocês demais, não, mas a gente quer trazer muita experiência boa para estar compartilhando com vocês. Oi, Marina, cadê tu? Aê! Eu tava com meu Tudo Mac bom? e não rolou. Tava um temporal aqui. Eu tava com meu Mac e não rolou. Então eu busquei no celular. Entendi. Tem que ser com o celular mesmo, não tem jeito. Toda vez que eu tento fazer de alguma outra coisa que não seja o celular, eu peno horrores e não funciona. Marina, vou te pedir que você se apresente para a galera, que você coloque aí, fale da sua experiência, fale aí do que você tem feito ao longo da sua carreira. Eu sei que você já trabalhou com quase que de tudo um pouco, mas traz pra gente esse conhecimento, diz aí pro pessoal, se apresenta, mostra aí teu currículo pra galera. Boa noite a todos. Bem, eu vou fazer uma breve historinha, que a história é longa, então meu avô era dono de uma construtora e eu ia para aula e ia para a construtora. Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Tá. E aí foi indo, e há muitos anos atrás, eu comecei a vender instalações comerciais e me apaixonei. Muito. Aí foi evoluindo, trabalhava com a prática, né? E aprendendo a cada dia, sempre estudando o comportamento das pessoas. Eu sempre me instigava muito, assim, bastante. E aos meus 45 anos de idade, eu conheci uma escola maravilhosa também. Resolvi desenhar a minha carreira aí. A escola é projeto, ela é de Porto Alegre, uma referência em desenho técnico. E foi indo. Aí, às 47, eu resolvi entrar para a universidade, porque eu queria ter a segurança de fazer algo melhor para os meus clientes. E não ia abandonar de jeito nenhum, que eu amo vender, né? Eu adoro vender, só que tinha que oferecer alguma coisa a mais. Deixa eu só entender direitinho. Com 47 anos você decidiu entrar para a faculdade? Isso, de design de interiores no IPA Metodista de Porto Alegre. Uma excelente faculdade, uma referência também, me ajudou muito. Era uma coisa construindo a outra, sabe? Parecia um pequeno passo que ia indo. Daí me formei em arquitetura. Eu tô com 23 cadeiras feitas na arquitetura. Era isso que eu queria. Não. Aí eu fui pro IPOB, fiz pós-graduação, formando já, só falta meu TCC. E veio a pandemia. Veio a pandemia e eu me tranquei dentro de casa. E o que eu vou fazer? Eu não sabia, eu não via uma luz. Eu sou muito de enxergar futuro. Eu sou muito, tudo dá certo, sabe? Sempre fiz isso com todo mundo e comigo mesmo. Mas eu não sei o que aconteceu. Eu sou mãe de 3 filhos e eu, né, para ele. E daí todo mundo não sabia o que fazer. E eu tinha que controlar meus filhos para ninguém ficar desesperado. E um dia eu tô olhando alguma coisa no Instagram e aparece escola de projeto comercial. Eu falei, mas não é isso que eu sempre quis na vida. E nunca, porque não tem referência, não tem nada consistente em arquitetura comercial, design comercial. E eu queria bem do ramo de lojas, de farmácia, coisa nesse sentido. Assisti uma live. Nossa, apaixonei. Tinha maravilha de tarde, né? Assistia tudo. Tinha. Aí eu pensei assim, Marina, calma, você não sabe o que vai se desenhar ainda. Daí uma semana passou e eu falei, é isso que eu quero. Eu comecei a ver futuro, a ver propósito, a ver uma luz no fundo do túnel com vocês. E aquela injeção que vocês mal falavam em pandemia, e sim em estudo e coisas preparação, né? A gente trouxe muitas questões de preparação durante a pandemia pra gente. A gente falou já nas aulas hoje de manhã, gente, que
Acho que tá ligado computador e celular e tá dando interferência. A gente tá com barulho aqui em casa mesmo, porque minha filha tá com um processo aqui no computador dela e ela tá fazendo. Tá atrapalhando vocês? Tá dando Melhorou? microfonia. Desliga aqui o ventilador pra mim, Clara. Tem um ventilador ligado aqui atrás de mim também. Vou desligar para ver se diminui a interferência. Me diz se melhora, tá? Vai me avisando pra gente, porque essa live não pode ter interferência, não. Essa live é pra ser redondinha. Melhorou, Stephanie? Diz pra gente se melhorou, tá? Se diminuiu o barulho. Áudio, tá. Então eu vou colocar meu fone. Só um pouquinho. Isso, põe o fone. O meu tá bom, massa. Então é o seu mesmo. Marina, bota o teu fone que eu acho que ajuda. Enquanto a Marina vai colocando o fone lá, eu vou contando essa história. A gente na quarentena, gente, quando chegou a pandemia, eu e a Débora, a gente se olhou assim e falou, e agora? E aí a gente falou assim, e agora bora cair com tudo dentro da escola. Porque a gente não sabia como é que ia ficar nossos escritórios, a gente não sabia como é que ia ficar nada disso, então a gente falou, bora cair com tudo dentro da escola. Por quê? Porque essa é a hora de aprendizado para todo mundo, para a gente e para quem estiver em casa, porque do mesmo jeito que a gente se sentiu angustiada, a gente imaginou que um bocado de gente estivesse angustiada. E aí a gente fez uma quarentena de lives, para quem está chegando aqui, foram 40 dias de lives diárias. Todos os dias a gente aparecia no Instagram para fazer uma live, para bater papo, e hoje eu e a Débora a gente fala que foi o que trouxe a nossa sanidade mental. Então, se serviu para vocês, Marina, para a gente também serviu. Foi um momento assim chave, foi um momento chave. Será que melhorou? Para mim tá ok aqui. Melhorou para vocês aí, gente? Prossegue, Marina, que aí eles vão dizendo se melhorou. Bem, porque antes de ouvir alguma coisa sobre a escola, eu desenhei, adoro desenhar, me desenhei fazendo faxina. Sério. Era desesperador, eu tinha que fazer alguma coisa e não sabia o quê. E aí comecei a assistir as lives, e daí, no 15º dia, eu liguei para uma cliente minha de Canela, no Rio Grande do Sul, e falei para ela, vamos executar o projeto? Ela falou, bora, Marina, vamos executar. Eu falei, eu tô indo aí, amanhã de manhã. Mulher retada, cara, gente, eu adoro ter aluno retado assim, o povo, ele não espera a gente. Lembra que eu falo do iFood? Vocês ficam esperando o iFood bater na porta para pedir trabalho, e a pessoa levanta e vai atrás do trabalho. Adoro, conta, Marina. Minha preocupação era enorme, porque a Laís estava grávida do Joaquim. Uau! Eu fui com toda a proteção do mundo. Eu não tinha saído ainda, então, né? Não era eu, só que eu tinha que entrar na farmácia dela, né? Não tinha outro caminho para a gente chegar no escritório dela. E aí foi lindo, maravilhoso. Eu fiz um projeto maravilhoso, ele foi executado, ele foi montado 45 dias depois. Assim, deu tudo certo. Aí, quando a Laís disse, venha para cá, eu comecei a ligar para todos os meus clientes. Olha que legal. Mas a segurança veio através da Ruiva e da Débora. Gente, se vale a minha dica, comprem o curso. Ninguém pediu para mim falar isso, jamais. Nem na faculdade nunca ninguém pediu para mim falar. E eu sempre falo que vocês são a referência. Eu penso assim, sabe? Que o pessoal sempre me chamava de peixe fora, assim, me tirava sarro, aquela coisa toda, porque eu via um futuro distante. Eu fazia layout de setorização de produto, eu ficava estudando o comportamento das pessoas, quantas pessoas entravam na farmácia ou na loja, mas elas saíam de sacola? Não. Aonde que elas percorriam? Por que não? Por que sim? Então, assim, eu me sentia um peixe fora da água, mas quando eu conheci a escola, eu encontrei o meu aquário. Aqui a gente fala a mesma língua, né, Marina? É verdade. Nossa, ele foi se desenhando, ele foi construindo, ele foi costurado. E aquela segurança, eu tinha muito conhecimento e aplicava, mas a segurança que vocês me passaram na escola, não só no emocional, em tudo, na prática,
foi o alicerce para minha vida, não vai mais voltar atrás, eu vou estudar mais, eu quero interagir Que mais, delícia. quero A gente renovar meu curso ajudou. todos os anos. A gente ajudou, porque essa garra tá dentro de você, Marina. Ó, gente, a Marina é guerreira demais. Ela já trabalhou com tanta coisa. Quando a gente pede pro pessoal mandar um resumo pra gente passar pra vocês, né? E eu já sabia que ela trabalhava com farmácia, porque lá nas aulas ao vivo a gente de vez em quando bate papo, e aí ela traz as histórias da farmácia, ela trabalha com design de farmácia. E eu também já trabalhei com muitas redes de farmácia e tudo mais. E aí a gente trocava umas figurinhas, né? Quando ela me passou o currículo dela, eu falei assim, caraca, gente, olha o que essa mulher já fez. Você me surpreendeu de uma forma tão positiva, Marina, só me fez te admirar mais, porque assim, eu acho que tem muita gente, e aí é muito importante a gente falar disso, que olha pra gente e fala assim... Ou acha que a gente já é madura, que a gente já tem muita experiência, que a gente já andou tempo demais e que não dá para começar, não dá para recomeçar, não dá para fazer uma outra coisa. Ou então eles olham com aquele desdém, aquelas coisas que vocês falaram, né? De torcer o nariz, de olhar e falar assim, não, mas está começando agora, mas será que é isso que ela está falando? Por que ela está olhando para isso? Não tem nada a ver e tal. E tem muito preconceito dentro do nosso nicho, dentro da nossa área, dentro da nossa classe mesmo. A gente briga aqui muito para acabar com o preconceito de arquiteto de design de interior, tem que andar de mão dada, sabe? As capacitações, elas vêm através da prática profissional e disso que a Marina está trazendo. Marina é uma mulher inquieta, ela simplesmente é curiosa pra caramba, ela quer saber mais, e essa história que ela traz, essa bagagem toda que ela traz, de correr atrás, de se aperfeiçoar, de se encontrar e de não se deixar abater, é o que a gente fala, que quando a gente dá um passo em direção à solução, a solução dá um passo em direção a gente, né? Então você chegou pra gente também e nos deu um gás fantástico, porque essa renovação, esse seu desafio de não se limitar, seja pela idade, seja pelo que você acha que dá conta de fazer ou que não dá conta de fazer, isso é muito admirável, Marina. Isso é algo que a gente tem que trazer com... A Francesca tá falando aqui que você aprendeu com a filha, né? Então, assim, fala um pouquinho agora, então, eu falei aqui que você tem uma experiência em muita coisa. Fala um pouquinho dentro da sua área, dentro da atuação em projetos comerciais, o que você faz hoje e o que você já fez? Conta um pouquinho da tua história para a gente poder ter uma noção real, porque eu sei que você trabalha com comportamento de consumo, eu sei que você trabalha com exposição, e esses são conhecimentos técnicos fundamentais para a gente ter e que ancoram toda essa teoria que a gente fala, todas as coisas que a gente fala. Quando a gente traz isso para a prática e vê resultado, essa sua investigação de saber como é que o consumidor se comportava, quais os caminhos que ele fazia e tal, gente, isso faz uma diferença gigante. Não adianta você ler todos os livros, vocês ficam me pedindo bibliografia para a gente fala, leiam tudo, porque não adianta só ler. Se você não lê e checar se aquilo é fato ou não, não vai, a coisa não acontece. Você tem que acreditar na sua visão e treinar o seu olhar. E eu acho que essa é a maior experiência que a Marina, que eu gostaria de ouvir da Marina agora, porque a experiência ela tem, assim, de quilo. Só deixa eu agradecer uma pessoa que entrou aqui, que ela é importante, que ela me ensinou a desenhar, que é a professora Tânia, ela é design de produto, ela foi minha prof no PIPA e continua sendo minha professora na Escola da Vida. Obrigada, prof. Tânia. Ela é maravilhosa. Bem, seja muito bem-vinda. Olha só, eu atuo em todas as áreas que eu citei aí. Eu continuo atuando em todas as áreas. Hoje eu já sou uma referência. Em farmácia, eu atendo várias redes e também farmácias particulares. Eu atendo uma rede de farmácia de 1.000 farmácias. Agora estou desenvolvendo consultório farmacêutico para eles, com muita honra, e a sala de vacinas para fazer parte do manual deles. Que massa! E assim, ó... E sala de vacinação, gente, parece que é bobagem, mas não tem nada de bobagem, não. Sala de vacinação é um troço seríssimo. E aí a coisa vai indo. E
a minha especialização também em agrocenters, em pet, em loja de material de construção, atendo redes muito grandes no material de construção, mas que começaram comigo pequenininhos. E hoje você faz o quê? Você faz a setorização, ou você faz o layout, você faz todo projeto mesmo, né? Eu faço todo, eu trabalho com mobiliário e desenvolvimento de produto para cliente específico, ou não. Porque mesmo essa rede grande ter um manual, e a gente segue, só que assim, ó, nenhuma loja é igual a outra. Às vezes até dificulta quando tem um manual, porque você tem que despertar o consumo, né? E você tem um manual. E a loja física dela parece que não vai se adequar. Então, às vezes, a loja pequena, gente do céu, eu amo fazer loja pequena. Mas isso demora pra caramba. É o que a gente fala sempre aqui. Quando a gente fala que vocês que ainda têm o hábito de cobrar por metro quadrado, quando vocês vêm para projeto comercial, vocês se dão muito mal. Por quê? Porque nada no universo vai te garantir que uma loja de 15 metros quadrados vai te dar menos trabalho do que uma de 50, do que uma de 100. Tá? Tudo depende do escopo, tudo depende do tipo de projeto, tudo depende do briefing, tudo depende de um bocado de coisa. Então, assim, uma loja pequena, eu já tive loja pequena que eu fiz uma loja, um empório agora, até o exemplo que eu levo lá no módulo de projeto, né, para vocês lá dentro do curso. Aquele empório, ele tinha 40 metros quadrados, era assim, 26 embaixo e 20 de mezanino. Para colocar tudo que a cliente pediu ali, cara, se você não tiver um conhecimento muito grande, você não tiver uma técnica muito boa, você desperdiça espaço, não vai caber, vai ser uma série de consequências que aquelas decisões que você tem vão impactar nesse projeto, e ele vai te demandar um tempo que às vezes é o mesmo ou até maior do que uma loja maior. Então, cobrar por metro quadrado em projeto comercial é tiro no pé. A gente tem que ter uma prática para a gente saber se realmente se conhecer, para saber fazer a precificação correta e cobrar o valor justo e o valor correto para você não tomar prejuízo. Sim. Além da Anvisa, também em termos de farmácia, a gente tem que seguir vários protocolos. E lei, assim, eu aprendi com a professora Ruiva, que lei a gente não discute, a gente segue. Um dia a prof. Ruiva me ensinou isso também. Então, não se discute, não se perde mais tempo, ela existe por algum motivo. Né? Essa fala da professora Ruiva. Eu acho muito bonitinho ela me chamar de Ruiva, gente. Ai, adoro! Fala. Eu faço layout, eu faço desenvolvimento de produto e aí eu passo para os desenhistas que trabalham na empresa, tá? Eu faço planta baixa, desenho imobiliário e passo para eles produzirem. Porque antes eu fazia tudo. Eu mexo com o Revit, eu mexo com o AutoCAD. Apesar da minha idade, 57 anos, eu mexo com tudo. Parece que quanto mais você mexe nas coisas, quanto mais você estuda, mais abre essa cabeça. Parece que a minha progressão é muito grande em relação a um tempo atrás. Nossa, é muito rápido quando você mexe em várias coisas. E você faz o acompanhamento dessa implementação, Marina, também? Você passa isso tudo para a produção e você faz o acompanhamento dessa produção? Sim. Eu não acompanho a montagem, tá, gente? Porque, por videochamada, sim, porque são várias montagens, tem 10, 15 montagens num dia, tá? Então você não consegue, você tem que trabalhar, mas eu acompanho. Meu celular tá sempre ligado. Todos os montadores, eles quando terminam uma parede, eles têm que fazer um filmezinho para mim me mandar, ou me ligar, fazer uma videochamada, ou o proprietário da loja. Eu envolvo todo mundo. Entendi. Eu não deixo ninguém. E isso é fundamental, né, Marina? A gente ter essa rede toda conectada e ter a aprovação de todo mundo, e ter o aval de todo mundo, e ter esse contato com toda a equipe, né? Isso é muito importante para a coisa acontecer redondinha. E eu desperto sempre eu despertei emoções no público-alvo do meu cliente, né? Com interação em Espaço Kids, ninguém fazia, me chamavam de louca, era uma briga com o proprietário, porque não queria me dar 2 metros quadrados para me fazer Espaço Kids, não queria me dar a área de estar, foi bem difícil, gente, muito difícil. Eu estou moldando meus clientes devagar, eu finjo que eu ouço sim, mas às vezes o que ele me mostra de uma imagem de uma loja grande,
Tu pede para ele, mas sim, mas o que você... Ah, não, eu quero minha farmácia assim, eu quero minha loja assim. Tá, mas o que você gostou disso? Às vezes é uma torneira, tá, gente? É. Então, tentem perguntar o que ele gosta na imagem. Não descarta aquela imagem, mas pede para ele. O que você mais gostou nessa imagem? Conta mais. E aí ele me fala, às vezes, que é uma cadeira. Às vezes é uma prateleira bem arrumada. Às vezes não E aí é. você vai captando as informações, né? Você vai vendo as coisas, é aquilo que a gente fala que é treinar o nosso olhar, gente. Às vezes você não sabe dizer, o cliente não sabe dizer exatamente o que é. Mas quando você puxa ele e ajuda ele dentro desse raciocínio, você consegue alcançar pontos que são fundamentais para você realmente fazer um projeto assertivo e que vai dar o resultado para ele, né? Não é só para sua empresa, para ele. Quando eu atuo também na ergonomia, tá? Eu me preocupo muito com essas coisas, muito, muito. Porque o meu cliente, ele não pode ser multado por uma coisa que eu deixei de fazer. E no momento que você tem um registro, uma carteira da BD, com um registro, sim, aí você é convidado a ir lá no Ministério do Trabalho, aí no Visa, e fala assim, Marina, você arruma isso? Aí a gente arruma. Agora, se é um vendedor que faz, o simples vendedor, eles não falam nada. Não tem conhecimento, eles não falam. E outra coisa que eu faço muito tô sempre com um caderninho na mão, tá, Profitânia? Não abandonei. Eu desenho a imagem que veio na minha mente no carro, alguma coisa assim, porque eu tenho um motorista no Rio Grande do Sul, não consigo, porque o meu telefone não para. Então eu desenho alguma coisa em qualquer caderninho que eu tiver. Tá? Pode ser um caderno melhorado ou não. Se veio uma ideia para aquele cliente, eu já passo por ali. E às vezes é só um móvel que está faltando. Eu já fiz toda a loja dele, está faltando produzir uma parede, que aquela parede é tudo, e que eu preciso despertar. Bem, a gente vive muita experiência, eu acho que o cliente ele não compra mais. A partir do Covid, ele nos ensinou, eu já fazia isso muito, né? E agora o meu cliente está mais consciente. Que ele já percebeu que o cliente dele, final, ele não quer mais comprar, só por comprar. Ele quer ser bem atendido, ele quer ter experiência, às vezes é um aroma. Eu estou trabalhando bastante, que eu não citei ali no meu... sobre a aromaterapia. Né? Ah, maravilhoso, maravilhoso. Nós temos uma empresa no Rio Grande do Sul, que ela está sediada em Gramado, que ela estuda o perfil do cliente. Eu não faço isso, tá, gente? Porque eu não fiz formação, mas eu levo o cliente até lá. E a gente, junto com ele, se o cliente não consegue falar, eu já sei o perfil do cliente, eu vou falando. Aí ele vai experimentando os cheiros que mais se adequam ao espaço dele. Está sendo muito interessante isso, gente. Muito interessante. Porque isso tudo faz parte de uma conceituação e de uma ambientação, gente, que faz muita diferença. E aí eu vou trazer a minha experiência também aqui um pouco nessa área até de farmácias mesmo. Quando a gente pegou para fazer a primeira rede de farmácias aqui em Brasília, que chamaram a gente para fazer, a gente ousou fazer, porque naquela época era só aquelas coisas, sabe aquelas divisórias de acrílico com fundo espelhado, aquela coisa desesperadoramente horrorosa. E aí, quando chamaram a gente para fazer, a gente ousou começar a projetar balcão de atendimento, começar a projetar caixas, começar a trazer essa ambientação para a farmácia. E o próprio proprietário, no começo, ficou meio ressabiado. Ele ficou assim, não sei, vou ter gasto com isso, que retorno que isso vai me dar, não estou seguro disso. E às vezes o cliente ele tem essa resistência mesmo. Isso é super comum de acontecer, é uma construção que você tem que fazer, que às vezes você consegue implementar de uma vez, às vezes você vai implementando aos poucos. A gente pegou uma rede, tinha uma rede de farmácias aqui em Brasília, que a gente trabalhou com ela enquanto ela foi desse cliente, depois ele vendeu para um banco, e aí ele saiu da linha de frente e o banco tirou a gente da linha de frente também. Mas enquanto ele estava na frente da empresa, a gente trabalhou com ele. E dentro desta linguagem, a farmácia dele começou a bombar de um jeito
Por quê? Porque o cliente precisa disso, o cliente deseja isso, ele já deseja isso há muito tempo, só que os profissionais de arquitetura e design só estão realmente despertando para essa necessidade de pouco tempo para cá. Eu faço processos de visual merchandising, de neuroarquitetura, que o nome que se dá hoje é neuroarquitetura, mas essas pesquisas de marketing, de forma de ambientação, de forma de fisgar o cliente há muitos anos. Só que a gente fazia isso na prática, que é essa experiência que a Marina está falando, de você ter o conhecimento. Hoje a gente consegue associar a teoria com a prática, e é muito legal isso que você está trazendo, Marina, porque você está trazendo exatamente aquela coisa de que você busca o conhecimento teórico, mas você de forma nenhuma deixa de praticar, você de forma nenhuma deixa de trazer isso para a realidade do seu cliente. Então você ver a necessidade dessa ambientação antes mesmo que seu cliente veja e propor isso a ele é algo que faz um diferencial na sua na personificação da sua marca, que é você. Que é como você lida com quais as propostas, o resultado que você dá para o seu cliente, né? Uhum. Eu acredito que o público-alvo, ele sempre quis isso, que nem a prof falou. Só que ele nunca manifestou isso. Ele simplesmente de forma tão clara dessa maneira. Ele ia no concorrente. E tu sabes que eu sempre disse para o meu cliente o seguinte: não reguem mais a grama do vizinho. Reguem a de vocês. Há muitos anos eu venho falando isso. Gente, vocês não estão perdendo por causa do valor. Não, vocês estão perdendo por certas coisas. Ou o layout não está adequado. Tem que não só ouvir o que o vendedor, o funcionário quer. É importante o que o funcionário quer. Eu tenho uma reunião com ele sempre. Agora eu estou fazendo um gerenciamento de categoria de Santa Rosa, que está concluindo pelos funcionários. Que legal. E eu disse para eles assim: eu não vim aqui, eu não fiquei aqui um dia para fazer e vocês não executarem. E falei para a gerente também. Sim. Falei assim, ó, menina, você quer ganhar dinheiro? Você é comissionado, você é gerente, né? Então arruma tua loja. Arruma tua loja. Uma loja de 400... Os vídeos me mandam, sabe? Eles estão arrumando a casa, assim, tá perfeito. E essa relação é muito legal, né? É muito legal. É demais, é reconfortante também. Eu acho, assim, que a gente tem que escutar muito. É só ter o hábito de estudar, de ler. Para mim é mais difícil ainda. Eu sou dislexia, né? Então é mais difícil ainda, né? Com os fundamentos e os propósitos e os processos das professoras, eu comecei a fazer vários processos que têm me ajudado muito. Com outros profissionais também. E é isso, gente. Eu acho que é entender como é que o cliente está se comportando. Não é quantos clientes entram numa loja, é quantos saem de dentro de uma loja com uma sacola. Porque se entrar 10 clientes e sair apenas um com uma sacola, tem alguma coisa errada, certo? Vamos procurar. Exatamente. Exatamente. E a gente tem que olhar também, porque algumas áreas, gente, de atuação dentro todos os recortes dos nichos que a gente apresentou lá para vocês, no varejo especificamente, existem áreas onde você tem uma possibilidade de exercer de forma mais livre a sua criatividade e outras áreas nem tanto. Você vai estar mais restrita pela própria normatização, pelas próprias restrições que são impostas, principalmente quando você está trabalhando em área de saúde, área de laboratório, de pet shop, esse tipo de coisa que a Marina trouxe. São áreas que realmente têm uma certa restrição com relação às questões de aprovação. Você tem que passar por Anvisa, você tem que ter todo um trâmite até a liberação do espaço para funcionamento de fato, que é um trâmite que, se você não tiver pleno conhecimento do que você está fazendo, você pode se embolar realmente e o troço dar errado. Então, você agregar esse conhecimento, mas você ter a possibilidade de pegar uma farmácia
que uma farmácia, a farmácia não é o commodity. A gente estava falando hoje de manhã sobre os commodities, né? A farmácia em si não é um commodity, mas os produtos dela é. O que você acha numa farmácia, você encontra em outras farmácias. Então, qual é o diferencial que vai realmente trazer a força para aquela marca daquela farmácia? Porque por muitos anos, quando eu dizia que eu fazia farmácia, o povo chega a torcer o nariz. Falava assim, farmácia? Você faz farmácia? Nossa, porque é aquela coisa assim que você não vai exercer o auge da sua criatividade numa farmácia. Mas deixa eu te falar, muito tempo a farmácia foi quem sustentou o meu escritório. Foi o giro da farmácia que sustentou. E eu tive que exercer a minha criatividade em nível blaster. Por quê? Porque a gente fez todas as redes de farmácia daqui de Brasília. Então, cada cliente que chegava pra gente, a gente tinha que criar uma coisa completamente nova, dentro de uma linguagem extremamente restrita. Então, assim, era um desafio gigante. Então, assim, essas coisas que a gente está falando, sala de vacinação, DML, quando você vai fazer uma aprovação numa Anvisa, desses tipos de coisas, existe uma normatização que, cara, se não estiver de acordo, não funciona. E você precisa ter discurso com o seu cliente para provar isso para ele. Porque se você está abrindo uma farmácia num shopping, por exemplo, você tem uma área extremamente restrita. E essa área restrita, quantas vezes o cliente virou para mim e falou assim, bota o DML debaixo da escada. E eu virava para ele e falei assim, não pode ficar debaixo da escada, porque até 2,10 de altura só que pode ser aprovação. E aí tem uma série de condicionantes que você tem que ter ciência, tem que ter conhecimento. Então, essa troca de experiência, esse agregar de conhecimento que a Marina está falando, essa coisa de você ser claro com o cliente, de você ser honesto, de você falar da necessidade, este acompanhamento do pós, de você chegar e falar com a pessoa que cuida da loja, de que, olha, você quebrou a cabeça para montar um projeto, para aquilo ser implementado, e na hora de rodar, o vendedor e o gerente e os funcionários vão e não conseguem ter o retorno com todo o potencial que aquele projeto tem, é algo que é sua responsabilidade também observar. Eu já cansei de fazer loja e o cliente ficar parado, encostado na porta da loja, assim, de braço cruzado. Aí eu chegava, sutilmente, entrava, chamava ele para dentro e falava assim, olha, eu colei, você está sendo uma barreira física para o consumidor entrar. Então, se você permanecer com essa postura, ele não vai conseguir entrar dentro da sua loja. Se ele não entrar dentro da loja, ele não vai comprar. E aí você começa a conversar com essa pessoa e explicar os comportamentos de consumo que os vendedores não sabem, eles não são treinados para isso. Hoje, com essa demanda que a Marina estava falando, a gente começa a ter um treinamento para isso. Mas até algum tempo atrás, isso era algo que era estranho, né, Marina? As pessoas não tinham o hábito de falar sobre isso. E quando você observa, chega a dar uma angústia, né? Sim. Porque a gente vê o que tem que acontecer e aí você vê que a pessoa não vai fazendo, cara, vai me dando um desespero. Sim. Você tem isso também? Tenho, bastante. E outra coisa que eu considero muito a loja em si, ela não começa da porta para dentro. Eu não acredito e nunca acreditei que uma loja se constituía apenas do espaço físico interno. Para mim, o entorno e o interno e externo é a mesma coisa. Então, assim, eu me preocupo com banco, com bicicletário, com vegetação, com casinha de cachorro, com tudo. Casinha de passarinho, ecológica. Então, eu procuro sempre usar isso. E procuro sempre a Emil Lázari nesse lado, na parte de fora. Eu represento eles nas lojas, em algumas, não todas, porque, na verdade, eu comecei a entender há muitos anos que tinha que ter uma coisa agradável para o cliente entrar, para ele se sentir bem-estar, aquela coisa toda. Então, o meu projeto começa lá da rua, mas eu não faço fachada. Eu tenho parceiros que, quando eles me pedem, como eu conheço eles há 30 anos, e eles são excelentes, dentro da empresa deles, eles têm um setor de arquitetura e engenharia, eu sei o que eles estão fazendo, eu indico. Eu não ganho nada por isso, eu apenas indico, que eu sei que vai ficar muito bem feito. É caro? É caro.
mas tem um produto adequado, ele sabe o tamanho de uma fachada de cada prefeitura. Aqui no Rio Grande do Sul, não sei como é que é aí, bro. Aqui no Rio Grande do Sul, cada prefeitura, cada município tem uma lei sobre Uma fachadas. legislação. Uma legislação. Então, assim, ó, estudei sobre fachada, não, mas eu não consigo fazer tudo. Eu adoro mobiliário, eu adoro criar mobiliário, desenhar. Como eu trabalho para Projeta, no momento, eu tenho a possibilidade de fazer desenvolvimento de produto no chão de fábrica. E eu deixo Olha em que delícia. experimento. Vai funcionar? Não vai. Eu não vou pegar dinheiro do cliente e levar lá na loja dele e isso desabar, ou não funcionar, ou trancar. Eu não posso fazer. Já fiz isso, gente. É uma responsabilidade gigante, né? Já fiz isso. Mas hoje eu testo primeiro. Se é um produto novo, agora, se é um produto que sei que não vai me dar dor de cabeça, eu não preciso fazer experimento, mas alguma coisa bem elaborada precisa se fazer desenvolvimento de produto em chão de fábrica. A Projeta, ela atua na área, ela tem metalúrgica, né? 50% metalúrgica e 50% marcenaria. Então, tudo que eu quiser criar, nós trabalhamos com um padrão e fora do padrão, né? Eu tenho isso. Ou seja, se eu quiser criar qualquer mobiliário e passar para você orçar, para você apresentar para o meu cliente, desde gôndola metálica até expositor de madeira, tudo isso a empresa faz. Vocês apresentaram um vídeo, foi o Francisco, acho que mandou um vídeo sobre alguma coisa que caiu no supermercado. Ela caiu por falta de estrutura. Se o Francisco estiver aí, ela caiu por causa da estrutura dela mesmo. Ela tinha uma espessura do tubo mecânico muito, muito fina. E era extremamente alta, né? Foi só isso que aconteceu, na verdade. Infelizmente, alguém se machucou. Mas isso a gente tem que cuidar bastante, né? Isso foi uma coisa que aconteceu lá no nosso grupo interno, gente, lá no grupo dos alunos. A gente posta as coisas boas, coisas ruins, aprendizados, a troca lá é gigante. E aí o Francisco postou um vídeo exatamente mostrando de um sistema de exposição que deu errado. Caiu e machucou uma pessoa. E o nosso nível de responsabilidade com o nosso trabalho passa, inclusive, por isso. E aí a gente ficou lá especulando, na verdade, o que poderia ter sido. Porque, na verdade, existem várias coisas que poderiam ter acontecido. Como já aconteceu comigo de parafusar do cliente querer economizar e não querer colocar um metalon para parafusar a cremalheira, querer botar a cremalheira direto na parede e o reboco da parede tá só areia. Então não tinha jeito, a gente puxava a cremalheira com a mão, ela saía. Então, assim, é óbvio que ia dar errado. Aí qual é a solução que você vai dar? Isso tem tudo a ver com o que a gente estava falando hoje de manhã, sobre o aprendizado de obra. Quer dizer, você fazer um mobiliário e poder fazer um molde dele antes, um teste dele antes, para saber se ele realmente vai ser viável, vai trazer os resultados para o seu cliente, isso é fantástico. Não é sempre que a gente tem essa possibilidade, assim, e quando você tem, utilize essa possibilidade mesmo, porque é muito grave. Eu fiz uma consultoria para uma amiga minha que estava fazendo um projeto de loja de materiais de construção, e quando a gente estava pensando em determinados espaços, a coisa que ela mais virava para mim e falava assim: Clélia, criança, pensa em criança. Pensa em criança, porque às vezes a gente tem umas ideias assim, e a gente quer implementar um negócio na exposição, porque a gente acha que vai ficar fantástico. E ela virou e falou assim: loja de material de construção é um lugar que quase nunca tem criança, mas quando tem, eles vão aonde você não imagina. Então você precisa pensar como é que a criança vai se comportar ali dentro. Então às vezes eu chegava com a solução para ela e falava assim: olha só, o que você acha disso aqui, disso aqui, disso aqui? Clélia, criança. Aí eu, tá bom, vou refazer. Por quê? Porque eu entrava com a visão estratégica e ela entrava com a visão da prática, porque ela já tinha trabalhado numa loja de materiais de construção e ela sabia como é que funcionava. Então, gente, essa troca, esse conhecimento, isso que a Marina está falando, de você ir lá, levar, ter o olhar técnico, mas ao mesmo tempo se dispor a experimentar e a construir, isso é fantástico. Isso leva pra gente para outro patamar, né, Marina? Olha só, vou contar uma coisa bem breve que aconteceu há 20 anos atrás. Eu fiz uma loja de 3 andares em Porto Alegre, de ortopedia, 3 andares de exposição, tá?
Uhum. E ficou tudo pronto na quinta de noite, sexta era um feriado, e era um feriado na sexta e na segunda. Não me lembro o que era, mas era bem estendido. Como era 3 andares, a gente começou na sexta de manhã cedo. Eu acompanhei essa montagem, graças a Deus eu estava lá. Quando os meninos e a espessura da parede era 40 centímetros, tá, prof? 40 centímetros. Uau! Quando os meninos colocaram a primeira furadeira, e era com cremalheira, tá? Aham. Adivinha o que aconteceu com a furadeira? Foi cair no outro lado na calçada. Caramba, cara. O que eu faço? Eu falei assim pro meu cliente, ó, tua parede é podre. Chamei eles, era uma sociedade. Exatamente, essa é a frase. A sua parede é podre. Não tem o que fazer. Eu não sei o que você quer inaugurar na terça-feira, mas pensa bem. Não tem que construir metalon, a fábrica tá fechada. Eu falei, porque todos os teus móveis estão aqui. Lembra que eu te falei da estrutura? Parecia que eu tava adivinhando. Aí ele falou, Marina, manda fazer. Eu pago a diferença. Eu falei, não tem um funcionário na fábrica, todos viajaram. Pense. 100 funcionários, não tinha ninguém. Eu já tinha visto isso com o dono da empresa. Não tinha ninguém, a gente não conseguiu ninguém. Aí pensei, fui lá no subsolo sozinha. Falei, caraca, o que a gente faz quando uma parede, como tem um problema de infiltração? A gente raspa e coloca cimento mole, né? Isso, subi e falei, achei a solução. Eu preciso de um pedreiro urgente. Um pedreiro urgente agora. Não adianta chamar engenheiro, eu só quero um servente pedreiro e um pedreiro maravilhoso. O que a gente fez? A gente cavou, colocava o cimento ali, colocava a bucha, media tudo, colocava bucha, ela ficava ali que nem uma solda. Quando ela estivesse seca, a gente colocava a cremalheira. A loja existe até hoje. Deu certo! Deu tudo certo. Passou-se por várias reformas já, mas o que está na parede não se mexeu mais. Não quiseram mais tirar, porque atende muito bem qualquer coisa, então a gente mexeu em balcões, em área de exposição, aquela coisa toda. E ficou muito bom assim. O que eu quero falar para vocês também, que a gente tem um grupo na Escola de Projetos Comerciais, que é maravilhoso, sabia? Um ajuda o outro. Um ajuda. É uma contribuição tão rica, que não tem, parece que é inédito, mas quando tu pede ajuda para alguém já te ajuda. Se não sai pesquisa, já manda, sabe? E é muito rápido. Esse é um dos grandes orgulhos, gente. Isso é para mim, eu me emociono muito quando eu vejo o grupo, porque esse era um sonho que eu tinha. E, particularmente, eu tinha isso muito forte, de criar realmente um grupo de profissionais coeso, onde não existe aquela coisa de vaidade, onde não existe o segurar a informação porque é meu concorrente, não. Aqui, a Jeane está falando que ama aquele grupo. Nós somos parceiros, é isso que a Stephanie falou. Nós somos todos parceiros, nós somos todos comprometidos em ter um desenvolvimento profissional, em se ajudar, em estar em se consolar também, porque às vezes a gente faz as coisas dar errado, e aí você chega lá e fala, gente, socorro! Imagina, outro dia falou, né? Fechei um projeto, meu Deus, para onde que eu vou agora? E aí a gente se ajuda. Por quê? Porque a gente quer, gente, realmente criar algo que seja um diferencial para o mercado. Essa missão que a gente tem de mudar o mercado é através de juntar pessoas como a Marina, com essa bagagem gigante, essa mulher fantástica que ela é, extremamente admirável. Onde é que eu ia poder sentar e bater um papo com uma mulher dessa, se não fosse num grupo como esse, se não fosse uma oportunidade como essa? Então, a chance que a gente tem de juntar profissionais e a troca, cada um com uma expertise. Você está vendo que todo mundo que a gente está trazendo aqui, gente, tem um tipo de atuação, tem uma forma de atuação, tem uma experiência. Alguns têm menos experiência, começaram agora, outros já têm uma bagagem gigante. E quanto mais a gente se conhece, mais a gente sabe que a gente pode contar um com os outros. Então a ideia toda de trazer essa experiência, de trazer essa prática de mercado, é para que vocês entendam que, primeiro, projetos comerciais é muito sério.
é muito sério. Isso que a Marina, esse exemplo que a Marina trouxe aqui agora é um exemplo cotidiano. Isso é comum de acontecer, você achar uma parede podre, você chegar lá e ter alguma coisa no meio do caminho que estava escondido atrás de um expositor, e quando você faz a demolição é que você vai ver, e muitas vezes quando você faz a demolição, seu projeto já está pronto. Porque você não teve, a loja já estava funcionando enquanto você estava fazendo o projeto, aí fecha a loja, você demole tudo, quando você demole, tem lá uma tubulação no meio do caminho, tem alguma coisa que você não previu, e você precisa ajustar isso de forma estratégica para não comprometer circulação, exposição e um bocado de coisa dentro da loja. Então, essa realidade e esse olhar clínico que a Marina trouxe nesses exemplos e que a gente está tentando passar para vocês aqui, que é fundamental vocês terem, cara, é o que vai gerar autoridade. Porque a Marina é reconhecida, o que ela está trazendo aqui é que os clientes dela reconhecem a autoridade dela, não é isso, Marina? Sim. Sim, hoje eu sou... E agora, depois da escola, por mais formação que eu já tenha, depois da escola, eu tenho mais segurança. Não sei o que houve, mas talvez pelas meninas, a Ruiva e a Debbie, elas atuarem muito, não só no escritório, no tete-a-tete, na rua, sabe? Eu acho que isso está fazendo uma diferença muito grande. Porque a experiência é vivida, em tempo real, gente. Em tempo real, assim, ó. E eu acho que a gente deve dar um nome para o nosso grupo diferente. Estava pensando outro dia, já que a gente não está se encontrando. Adoro. Fala. Que tal a gente chamar nosso grupo de Pracinha? Ai, gente, adorei. Vou falar com a Débora. Eu acho que é maravilhoso, porque daí é uma maneira da gente se reunir ali, tomar uns chimas e tomar um chá, um bolo de... Alguém tá devendo um bolo de laranja. Eu lembro disso direitinho ainda, sabe? Essa vez eu não contei a história do meu bolinho de laranja, gente. Depois eu vou contar. Maravilhoso. E é isso, gente. Como é que eu faço? Eu pego, tiro as medidas bem, eu presto atenção em tudo. Antes eu não fazia muita... Eu fotografava não tanto. Agora eu percebi, porque eu tive que voltar esses dias 3 vezes numa loja. Eu fotografo tudo quando é canto, porque se eu tiver uma dúvida, a foto vai me ajudar. Eu filmo, Marina. O que eu estou fazendo é o seguinte, eu faço todo o levantamento, eu gosto de eu fazer o levantamento, tá? Eu tenho levado pessoas para fazer o levantamento comigo, mas eu gosto de eu fazer o levantamento, porque como eu tenho já um olhar muito treinado, às vezes eu já consigo adivinhar algumas coisas que estão escondidas e tal, e que eu falo, aquilo ali tem ali. Então, normalmente eu tenho ido fazer o levantamento. E aí, quando eu chego lá, é muito engraçado, porque eu começo a fazer o levantamento, faço as medidas todinhas e tal, tenho feito faço normalmente bastante rápido. Encerrou tudo, eu pego o meu celular e vou filmando, assim, cada cantinho, cada coisa, eu faço uma filmagem. Se começar a ficar grande demais, eu paro, divido em 2, 3 filminhos. Porque, cara, não adianta, na correria, gente, do dia a dia, a memória da gente esquece. Na hora que você vai passar esse levantamento para o projeto, você já esqueceu alguma coisa. Na hora que e aí você vai tirando todas as dúvidas ao longo do caminho. Então, o levantamento bem feito, ele é fundamental. Fundamental. Para que você consiga projetar. Anoto tudo. Outra coisa... você também já começa a visualizar as soluções quando você vai fazer o levantamento? Sim. É incrível. E aí, eu faço isso, chego em casa. Agora em casa eu não tenho ido na fábrica, a não ser que precisa muito, eu decido me mandar as coisas também. Eu já me arrisco muito, né? Eu tô viajando, então eu me arrisco bastante. Aí eu faço o levantamento, faço isso, coloco as prioridades primeiro, né? Já peço mais dias ainda, 15 dias para entregar um projeto, porque eu atendo muito todos os dias, muita gente. E que nem eu disse, tenho um grupo muito grande na Projeta de engenharia e arquitetura, mas quem faz a planta com o layout sou eu. Não adianta. Olha aí. Eu posso, eu confio nas pessoas, mas eu tive contato com o cliente, eu sei o que pode e o que não pode, entendeu? Aí eles começam a fazer 3D e tal, eu passo no CAD ou no Revit,
E daí eles mandam e eu tenho um funcionário em casa agora. Olha o privilégio que eu tenho. Meu Olha que filho faz a maravilha. pós-produção de vídeo no Lumion, para mim, Que só para mim. massa. É. E Aham. aí, graças a Deus, ele se propôs a fazer isso antes da pandemia, porque ele é de grupo de risco, né? Então, caiu tudo muito bem, deu tudo muito certo. A gente acertou valores e deu certo. Bom, fazendo isso, daí eu faço, primeiro, eu só faço a planta e aí traço um planograma. Áreas. Depois do planograma, eu ainda faço mais uma coisa. O que é área essencial? O que é área de domínio? O que é área que eu preciso vender coisas mais caras e despertar o interesse? Depois disso, sim, daí eu faço mobiliário. A partir disso, eu faço mobiliário, daí mando quando vem. Depois que o cliente fecha comigo, depois fecha comigo, eu faço layout e setorização de produto, mas GC na veia, assim. Sabe o que é GC na veia? Na veia. E não dá para usar de uma loja para outra, mesmo sendo do mesmo ramo de segmento. Não dá. Não dá, não tem Você tem que jeito. personificar, você tem que trazer a identidade visual própria, você tem que trazer uma linguagem própria, uma solução própria para cada marca, porque senão as próprias marcas se ressentem, né? Atualmente elas se ressentem. Hoje a gente enfrenta uma crise tem muita demanda de metal e MDF, né? A gente não está mais conseguindo. Não se consegue direto da veia mais, eles não têm, a Gerdau não tem mais como entregar. A gente está conseguindo uma revenda, então imaginem o preço que a gente está pagando, né? Isso tudo tem uma consequência, né, dentro do processo de produção. Eu falo para os meus clientes, você precisa inaugurar esse ano, se precisa reformar esse ano, tem certeza disso, porque de manhã é um valor, a gente não dá mais orçamento de um dia para o outro, é só durante o dia, porque de manhã é um valor e de tarde já é outro. Tá, assim, exatamente igual. Essa é uma consequência típica da pandemia, né? A gente voltou aos tempos de inflação. Muito mais. Eu achei que eu não ia mais passar pelo que eu passei com o plano Collor, assim, sabe? Achei que não ia mais. Mas agora tá pior. A gente se acostumou a viver numa economia mais estável. E, gente, quem é mais das antigas lembra que, cara, isso que a gente está vendo, que esse mercado tá assim, o nosso mercado está aquecidíssimo. Ao contrário do que todo mundo imaginou, o nosso mercado está aquecidíssimo. E as indústrias estão realmente sofrendo com esse aquecimento todo, porque elas não estavam preparadas para isso. Não. Então, tem muita gente que já está falando. Eu tive clientes meus que falaram assim, olha só, o meu marceneiro que trabalhou sempre comigo disse que não consegue mais, só ano que vem. E aí você pensa, para um espaço comercial só ano que vem não existe, né, gente? Numa residência você pode até deixar para fazer ano que vem, mas para o espaço comercial só não tem como. E aí você tem que começar a gerar alternativas, gerar fluxos de... E aí isso tudo, por exemplo, preço de insumo, o custo do metro quadrado de obra, e aí entendam, eu já falei isso uma vez, eu vou falar toda vez para vocês não entenderem errado. Metro quadrado de obra, metro quadrado de obra construída. É para você ter uma relação de quanto é que vai custar a obra. Essa relação você consegue ter através de um metro quadrado de obra construída. Então, o metro quadrado de obra construída subiu consideravelmente. Foi algo que deu muita diferenciação. Então, isso tudo tem um impacto dentro do processo produtivo, inclusive do processo de projeto, né, Marina? Tá bem complicado, assim. Mas tem cliente aceitando, sim, fazer o ano que vem e não reformar no Natal, porque tá com problema de mão de obra e de material também. Eles também têm problema na obra. Tinha uma obra que ia bem, muito grande, fazendo um projeto numa farmácia, que o estacionamento na frente para carros, na frente da farmácia, são 30 vagas. Na frente. Imagina o tamanho enorme. Então, enorme. A gente vai se reunir na semana que vem, mas essa entrega de imobiliário vai ser por fevereiro, eu acredito. Não tem que ser antes, porque a obra dele também está atrasada. E com o pessoal que ele sempre contratou. Só que assim, não tem mais material no mercado. Eu não sei como é que tá ali, mas aqui tá complicado. Aqui a gente já está começando a ter um processo de deficiência mesmo, do tipo assim, ter que chegar e ver o que tem de pronta entrega, o que tem para agora e o que tem de previsão, porque às vezes a indústria está falando que a previsão era 10 dias, agora já está em assim, mês,
Já tá, os prazos todos estenderam. Então, a gente tem que estar fazendo essa pesquisa de mercado o tempo inteiro para que a gente possa realmente especificar materiais viáveis, né? Sim. Porque senão a gente começa a especificar coisa que não adianta, nas nossas cabeças fica linda, mas na prática não vai nem existir. Uma vez eu fiz isso. Eu fui fazer um restaurante e aí eu fiz causos, né? Histórias que o povo conta. Aí eu fiz bolei um guarda-corpo maravilhoso, enrolado com sisal, sabe? Aquela coisa mais linda do mundo. Tinha ficado... Cara, o cliente comprou a ideia, apaixonou na ideia de um jeito. Eu estava apaixonado, o cliente estava apaixonado. E aí, na hora que a gente foi fazer, cadê que a gente achava mão de obra para fazer aquilo? Não conseguimos achar de jeito nenhum. E aí fiquei eu frustrada e o cliente frustrado, porque eu fiz uma proposta de um negócio que eu não fui atrás de saber se eu tinha mão de obra para fazer aquilo e não tive. E aí tive que abrir mão e fizemos de um ripadinho de madeira que ficou muito legal e tal, mas que, cara, não chegou aos pés das soluções do sisal. E assim, ia ficar maravilhoso. Enfim. Jane falou que hoje orcei um revestimento que não tem nem previsão de produção na fábrica. Pense, nós estamos assim, gente, nós estamos nessa realidade. Marina, deixa eu te perguntar uma coisa para a gente encerrar nosso assunto aqui. Você estuda pra caramba. Você tem estudado sobre neuroarquitetura, sobre essas técnicas de relação, de consumo, de espaço, de ambiência e tudo mais. Você já tem conseguido ter respaldo do cliente, chegar para o cliente, propor essas coisas com esse conhecimento, com essa base técnica, com esse conhecimento científico e conseguir ter a aprovação deles? Sim. Muito isso eu queria trazer... isso eu queria trazer para vocês, por quê? Porque tem muita gente que fala que o cliente é difícil, que o cliente não entende, e o cliente de projetos comerciais, gente, você, tá com o discurso na ponta da língua. Você saber falar com ele, ele entende que aquilo vai dar resultado, não é isso? Isso. E neuroarquitetura bom, eu falei esses dias pro Lori que estudando o cérebro, meu cérebro está enlouquecido. Porque, gente, vamos combinar que coisa mais difícil de estudar o cérebro. Como a gente Mas a percepção multissensorial, nesse último final de semana foi o módulo que a gente teve, é maravilhoso, gente. É maravilhoso. E adivinhem, a gente está voltando aos tempos antigos. A gente está lendo fisicamente, porque... A doutora Carla Tiepo, ela falou que não estudou isso, ela é cientista, né? Ela não estudou isso no Brasil ainda, mas vem de lá de fora um aviso muito importante da ciência, que o pessoal de outros países que usam muito computador estão baixando o nível do cérebro. Ou seja, gente, vamos voltar a estudar livro físico. Saiu uma pesquisa na BBC, eu falei até sobre isso hoje de manhã na aula. Saiu uma pesquisa publicada na BBC, uma pesquisa científica demonstrando que as gerações mais novas estão com um desenvolvimento de QI abaixo. Gente, não é tão simples quanto a gente está falando aqui não, porque isso tudo foi chegado a uma conclusão dentro de toda uma ambiência e de toda uma replicação de métodos. Porque aí fala, mas o estudo de QI hoje é diferente do que era naquela época. Sim, mas ele foi baseado no que era naquela época, eles trouxeram o mesmo estudo para aplicar nas crianças. Então, assim, não é falácia não, isso é um fato. Eu sentei aqui com os meus filhos e trouxe essa reportagem, sentei com eles e li para eles a reportagem. A gente debateu e a gente conversou sobre isso. Por quê? Porque, cara, tudo que a gente não usa atrofia. Entendeu? Então, assim, a gente ficar viciado em posturas de computador, em posturas de celular, isso tudo tem uma consequência. E essa tecnologia, essa visão que a gente tem que ter, agora trazendo para os projetos comerciais, eu trago tudo para projeto comercial, gente, vocês não estão entendendo. Dentro das tecnologias que você vai usar no espaço físico do projeto comercial, por isso que a gente fala que as lojas não vão acabar. Porque as pessoas precisam, o ser humano precisa de contato com pessoas, então vai ter essa própria tecnologia, os sistemas tecnológicos que são implementados dentro das lojas físicas, eles têm uma limitação.
né? Você tem que ter uma relação do ser com o ambiente onde ele está, e é uma relação ativa, não pode ser uma relação só passiva. Por mais que nós tenhamos reações passivas, né? Eu acho assim, que o feed digital, ele vem para tudo, né? A gente não deve abandonar o digital, porque eles nos ensinam muita coisa também. Sim. Mas procurar a literatura que ela seja impressa. E as livrarias estão baixando o preço. Não sei se você viu isso, prof. Estão baixando o preço, porque está havendo demanda. Está havendo demanda maior, Sim. Eles querem vender mais justamente para o povo consumir mais livros, né? Então, tá mais acessível ao nosso bolso, né? E é isso, gente. E tava na hora mesmo. Marina, prazer gigante ter você aqui, cara. Assim, eu te admiro demais, viu? Eu já te admirava agora, mas eu te admiro mais ainda. Acho você uma pessoa assim, é mais do que admirável. Você é um exemplo mesmo, sabe? De que nunca é tarde demais e que a gente sempre tem que correr atrás do aprendizado, sabe? A gente não pode ter medo de ousar, ter medo de ir atrás dos nossos sonhos, das nossas verdades, das nossas da nossa vontade de ser esse profissional todo que a gente gostaria de ser, que a gente procura ser, e que muitas vezes a gente deixa para lá e fala assim, não, passou da hora, será? É muita coisa, o que eu vou priorizar ou não? Cara, foca numa coisa e vai, entendeu? A Marina, para mim, é um exemplo disso, uma honra, por isso que a gente colocou o título dessas lives de entrevista como Você Nos Inspira, né? E você nos inspira mesmo, Marina, você é um mulherão. Obrigada, prof, amo vocês. Nossa Senhora, muito obrigada por tudo, obrigada, colegas. Então, vamos montar nossa pracinha, porque ainda vamos montar nossa pracinha. É maravilhosa essa turma, e a escola é muito boa, muito boa. É o que eu disse, né? Eu me senti um peixe fora da água, e na escola eu encontrei o meu aquário. Não precisa dizer mais nada, né? Tubaroa! Tubaroa, isso aí é tubaroa. Obrigada, gente. Prazer demais ter você, é uma honra, viu, Marina? Vou dar um último recadinho aqui, só para quem chegou aqui que não ouviu. A gente está com um sorteio, tá? De uma consultoria, 2 horas, comigo e com a Débora. O post desse sorteio é o post que tem escrito O Cliente, que é o da live de amanhã, da aula de amanhã. Então você vai lá nesse post, você vai curtir o post, vai curtir a página da Escola de Projeto Comercial, vai marcar nos comentários deste post que está lá o cliente, 3 colegas que precisam ouvir essas coisas que a gente está falando aqui, que precisam estar na aula amanhã para assistir essa aula que a gente vai falar especificamente sobre o cliente. Amanhã às 9 horas da manhã a gente vai esmiuçar o cliente para vocês. Vamos apresentar o curso, vamos explicar para vocês o que é o curso, o que tem dentro do curso, que tem um bocado de gente perguntando. E você, para concorrer ao sorteio, então você precisa curtir a escola, curtir o post, comentar com 3 indicação de 3 colegas seus e fazer um stories deste post, tá? Você fazendo isso, você está concorrendo a esse sorteio, onde você vai ter 2 horas para estar comigo e com a Débora olhando para o seu negócio, olhando para, te ajudando a entender, mesmo que você não tenha nada. Hoje de manhã tem uma menina que falou, mas eu não tenho nem negócio, como é que eu faço? A gente te ajuda a olhar para esse negócio e a visualizar esse negócio. Tá bom? Então vai lá, deixa de fazer não. E Marina, um beijo. Beijo grande. A live ficou gravada? Tu gravou a live ou não? Vai ficar gravada, vai ficar disponível aqui na nossa timeline, pode enviar para quem você quiser. E se você gostou, se você viu o valor que tem nessa mulher incrível que está aqui do outro lado, também compartilha aí com todo mundo que você conhece e que tem curiosidade para saber o que é estar do lado de cá do mundo dos projetos comerciais. Vida real, gente, vida real. Beijo. Tchau. Um beijo bem grande, Marina. Tchau. E para vocês, eu me despeço. Fiquem bem, um beijo bem grande. E a gente se vê amanhã, 9 horas da manhã. Não perde, é a última aula. Depois a gente vai ter no dia 11 a aula de perguntas e respostas, que a gente só vai responder perguntas e respostas, responder perguntas, me enrolei.
E depois a gente vai fazer um resumão para quem não conseguiu assistir todas as lives, tá? A aula de hoje está disponível até às 11h59, não deixa de assistir lá não. Se você não viu ainda, corre lá que dá tempo. Tá bom? A gente se vê amanhã, 9 horas da manhã. Um beijo bem grande. Tchau, tchau.